Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Investindo com o Lucas. E galera, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a DRE, a demonstração do resultado do exercício. A gente, às vezes, quando a gente está começando a investir, a gente se depara com justamente uma tabela como essa aqui, com um monte de coisa, com receita operacional, custo operacional, lucro bruto, resultado financeiro. O que é esse monte de coisa? Para que serve esse monte de coisa? Bom, primeiramente, a DRE significa demonstração de resultados do exercício. O resultado, ou ele vai ser um lucro, que é um valor positivo, ou ele vai ser um prejuízo, que é um valor negativo. Toda a função da gente fazer essa demonstração de resultados do exercício, ou saber analisar essa demonstração de resultado do exercício, é pra gente saber se o negócio deu lucro ou se o negócio deu prejuízo. E os conceitos que eu vou explicar aqui agora não servem somente para a bolsa de valores, mas serve também para se você tiver uma empresa, você pode e deve montar uma DRE da sua empresa. Agora, entendendo o porquê exercício. O exercício ele pode ser mensal, trimestral, semestral ou anual, ou até mesmo qualquer outro período que você quiser. Então a gente quer uma demonstração do resultado, se foi lucro ou prejuízo, do exercício. Aí o resultado do mês, ou o resultado semestral, ou o resultado anual. A forma que eu uso na minha metodologia é analisar o resultado anual, porque aí eu não fico sujeito à sazonalidade. Às vezes tem empresa que vende mais só no primeiro trimestre, depois no segundo trimestre vem com resultado menor, então eu prefiro focar no anual, porque aí eu pego tudo isso consolidado junto. Bom, então vamos lá, eu montei uma planilha que eu vou deixar disponível aqui no link, aqui embaixo, se você quiser fazer simulações, baixar ela gratuitamente, que é justamente a planilha do exemplo da DRE. Você pode falar DRE, DRE, tanto faz. E a gente vai entender um pouquinho de como que funciona pra gente chegar de fato no lucro líquido, que é o que de fato vai colocar dinheiro no nosso bolso, no bolso do dono da empresa, ou nos sócios da empresa, ou nos acionistas que somos nós. Afinal, os dividendos saem do lucro líquido. Eu vou te contar tudo aqui, mas por favor, eu peço encarecidamente que você deixe aquele like, se inscreva no canal e bora pra nossa vinheta. Bom, e voltando aqui para nossa planilha, a gente já se depara com alguns nomes conhecidos, né? Receita bruta, impostos, receita líquida. Vamos entender um pouquinho melhor como funciona a estrutura de uma empresa. Afinal, a DRE é justamente para mostrar o resultado. A gente quer chegar justamente se a empresa teve lucro ou prejuízo, e não é porque a empresa vendeu 1 milhão por mês que vai sobrar de fato de lucro para os sócios, né? No caso aqui, como a gente está falando de bolsa de valores, não é porque a empresa vendeu 1 bilhão no mês que vai sobrar de fato 1 bilhão para os acionistas, que somos nós. Então a gente vai entender aqui o porquê você deve saber analisar muito bem uma DRE. Vamos lá, toda empresa, para ela ter lucro, ela tem que fazer vendas. Por exemplo, a Apple. A Apple tem que vender os iPhones para ela conseguir fazer o lucro dela e sustentar os donos da empresa, que somos nós, acionistas, ou os donos majoritários também. E justamente, o primeiro ponto é, a empresa tem que vender o iPhone, o iPad, o MacBook, ou qualquer coisa que ela venda. Isso a gente chama de receita bruta, é o valor total que ela vendeu de faturamento. Vai ter gente que vai chamar de receita bruta, vai ter gente que vai chamar de faturamento bruto. Tanto faz, é a mesma coisa. O que você tem que entender é, esse é o volume total de vendas que a empresa fez no mês ou no exercício aí, como a gente tá falando. Para não ficar com valores exorbitantes aqui, em vez de pegar a Apple, por exemplo, vou pegar uma empresa genérica e vou colocar, vamos supor que a empresa vendeu no mês um valor de 200 mil reais. Pode ser um quiosque de suco no shopping, alguma coisa nesse sentido. Beleza, a empresa vendeu 200 mil reais. Porém, nem tudo são flores, né? A gente já fala que o nosso primeiro sócio é o governo. Porque de cara, quando você faz alguma venda, você já tem que pagar o imposto, independente de você ter lucro ou não. O imposto ele é sobre a venda, imposto de renda é depois ainda. Então vamos lá, vendemos 200 mil, porém, dos 200 mil que eu vendi, 200 mil reais em iPhone, por exemplo, ou 200 mil reais em suco, vai ter cliente que não vai gostar do suco, vai pedir para devolver, vai ter algum cliente que vai pedir um desconto, você vai dar, vai ter os impostos, então justamente a gente tem que descontar todos esses valores. E descontando isso, vamos supor que no mês a empresa pague de imposto, devolução e desconto um valor de 40 mil reais. Então vou por menos 40 mil reais. Note que o valor ele fica entre parênteses, porque na contabilidade, quando a gente põe o parênteses, significa que é um valor negativo. Então beleza, a empresa vendeu 200 mil de receita bruta, pagou imposto, devolução e desconto, sobrou a receita líquida, que é o que de fato vai sobrar no bolso da empresa, ali no caixa da empresa, para ela pagar todos os outros custos dela. Então beleza, sobraram aqui 160 mil reais com todos os reembolsos aí
aí que foram feitos, impostos pagos. Aí beleza, sobrou 160 mil reais aí de receita líquida, que é o que vai de fato entrar no caixa da empresa. Só que aí beleza, vamos supor que a Apple vende os iPhones, ela tem um custo para produzir esse iPhone, tanto das mercadorias que ela compra, quanto da manufatura que ela põe aqui, para ela fabricar isso aqui. E aí que entra justamente o CMV, que é o custo por mercadoria vendida, que é justamente aí as peças que eles têm que comprar, juntamente também com o custo por produto vendido. O custo sobre o produto vendido ele vai ser o que a Apple gastou com máquinas, com um monte de coisa para produzir de fato esse iPhone aqui. E também temos o custo por serviço prestado. E esses três podem estar dentro da mesma empresa. Vai ter empresa que vai só comprar o produto e revender, vai ter empresa que vai fabricar, vai ter empresa que vai ter o serviço ali, o custo para prestar o serviço. Por exemplo, uma empresa telefônica, ela vai ter que fazer as manutenções, vai ter que colocar servidores lá para direcionar a internet. Então isso aqui pode ter os três dentro da mesma empresa. Vai ter empresa que só vai ter um. Então isso aqui é variável. E vamos supor que essa empresa aqui gastou, por exemplo, 80 mil reais aqui com materiais, com tudo isso aqui que a gente comentou agora. Se é um quiosque de venda de sucos no shopping, por exemplo, eles vão ter custo com melancia, com laranja. Vai sobrar de lucro bruto 80 mil reais. É só você simplesmente subtrair aqui, ó, receita bruta, menos os impostos, menos 40 mil, sobrou 160 mil. Aí para chegar no lucro bruto, que é o que de fato vai sobrar para a empresa, depois de todos esses custos com impostos, devoluções, descontos, custo com a mercadoria, porém nem tudo são flores. A gente vai ter despesa com funcionário, com administração, com comercial, com depreciação, com juros. E é justamente onde entra as despesas operacionais. Aqui nas despesas operacionais vai estar incluso custo com funcionário, custo com juros de empréstimo que ela pegou, depreciação, aluguel que ela paga para algum imóvel. E tá justamente aqui, ó, despesas administrativas, né, com o setor administrativo, despesas com o setor comercial, despesas financeiras, se ela pegou empréstimo e teve juros, despesas com depreciação, afinal todos os equipamentos, eles tendem a depreciar. Se você compra um carro para a empresa, ele deprecia, então é um custo que você não tá vendo, mas ele tá ali. Ou então um computador, ele vai passando o tempo, ele vai ficando velho, ele vai quebrar. Então todos esses custos entram justamente aqui, funcionários, aluguel, máquinas, equipamento. E temos juntamente com isso aqui também na parte operacional, a receita financeira, que é justamente o contrário da despesa financeira. Aqui a empresa pode pegar o dinheiro que está em caixa e investir em alguma coisa, investir em bolsa, investir em renda fixa, alguma coisa nesse sentido que vai gerar renda para ela e vai justamente gerar um dinheiro a mais. Então vamos preencher aqui, ó, por exemplo, menos 20 mil com despesas administrativas, com funcionários, menos 10 mil com despesas comerciais, menos 2 mil reais de juros de alguma coisa que ela pagou, IOF, maquininha de cartão, qualquer coisa nesse sentido. Vamos por aí 4 mil reais de depreciação por alguma máquina, alguma coisa que deu problema. E vamos supor que ela também recebeu uma rentabilidade de 6 mil reais do capital investido. E aí a gente sai do lucro bruto, que era 80 mil reais, a gente vai subtrair justamente os 30 mil, que foi o que deu em toda essa parte aqui. Então, de fato, de lucro operacional da empresa, o lucro que a operação da empresa gera é justamente 50 mil reais. Porém, nem tudo são flores. Às vezes a gente tem despesas não operacionais, que pode ser um imóvel que a empresa tenha, que não necessariamente gera receita. E vamos supor que ela gasta numa reforma, alguma coisa nesse sentido, o valor aí de, por exemplo, 20 mil reais. Colocou 20 mil reais aqui, mas vamos supor que esse mesmo imóvel, que não é parte da operação da empresa, gera um aluguel para a empresa de, por exemplo, 30 mil reais. Então, na prática, aqui a gente ganhou receita com essa parte não operacional. A gente foi do lucro operacional de 50 mil, somando aqui com esses 10 positivos, fomos para 60 mil, que é justamente o LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda. Pois é, a gente paga o imposto aqui em cima, logo na hora da venda, e a gente tem que pagar também sobre a renda depois, que é sobre o lucro que a gente teve. Pois é, o governo é complicado, né? Então, temos aqui um lucro antes do imposto de renda de 60 mil reais. E aí a gente vai ter que pagar o imposto sobre isso aqui. A quantidade que a empresa vai pagar de imposto depende muito da alíquota que ela está inserida, qual que é o ramo que ela está prestando, que tipo de serviço ou produto ela vende. Vamos pôr que seja aí 15%. Então 15% de 60 mil vai dar justamente 9 mil reais. E por que a gente fala aqui em provisão? Porque são vários produtos que a empresa vende. Às vezes cada tipo de serviço que ela presta tem um tipo de alíquota, então isso deve ser calculado e ela deve ter uma provisão ali, que é um dinheiro guardado, já calculado para isso aqui. Então esse valor pode dar uma flutuada
então é meio que uma provisão, é uma previsão próxima ali. E temos também o CSLL, que é justamente a contribuição social sobre lucro líquido. Pois é, um monte de imposto, né? Então, subtraindo aqui os 9 mil do imposto de renda e os 5.400 do CSLL, a gente chega justamente do lucro antes do imposto de renda, que era 60 mil, caiu para 45.600. E esse lucro é o que justamente vai custear a qualidade de vida dos donos, dos sócios dessa empresa. No caso aqui, usei um quiosquezinho ali de suco no shopping, mas isso serve também para empresas grandes, para empresas bilionárias listadas em bolsa de valores, inclusive os dividendos que são pagos para os sócios, que são justamente as pessoas que têm ações, o dinheiro sai do lucro líquido. Aí já começa a entrar um pouquinho mais no conceito de payout, que é quantos por cento do lucro a empresa distribui para os sócios. Tem empresas que já são consolidadas, que tem um payout maior, próximo de 100%. Tem empresas que já têm um payout menor, porque elas querem segurar mais dinheiro para crescer mais. E isso vai muito de empresa, não tem um melhor ou pior, depende do tipo de empresa que você está querendo. Normalmente, empresas que seguram o lucro dentro, elas tendem a entregar maior resultado de crescimento, só que você vai ver isso mais na cotação, você não vai ver diretamente nos dividendos. E é justamente daqui que a gente também começa a ver os conceitos de margem bruta, 40%, aí vão tirando os custos aqui, despesas, papapá, margem operacional, 25%, aí a margem líquida, que é o que de fato eu gosto de olhar muito. Uma margem de 28% para uma empresa é excelente. Quer dizer que a cada 100 reais que entra na empresa, de fato, da receita líquida, não da receita bruta, a cada 100 reais que de fato entra na empresa, sobra 28 reais para os sócios, 28% desse dinheiro. Então é um resultado excelente. Grandes empresas como a Apple, Microsoft, têm margens acima de 20%. Lembrando que nenhuma aqui é recomendação de compra ou venda. Isso que você aprendeu aqui, você pode e deve também aplicar dentro da sua própria empresa. Eu, como Investindo com o Lucas, aplico esses conceitos, porque aqui você consegue ver exatamente para onde está indo o seu dinheiro, de onde está vindo, para onde que vai. Uma DRE mais detalhada, você vai ter a parte de receita bruta detalhada por produto, a parte de receita líquida por produto, o custo de mercadoria vendida por produto. Então é um detalhamento muito grande que você consegue ver o que dá para melhorar, para de fato a empresa conseguir uma margem de lucro maior. Porque pensa se eu consigo reduzir o custo da minha mercadoria fazendo uma negociação melhor para talvez aí 60 mil reais. Olha só o impacto que a gente tem no lucro final. O lucro final teria sido 60.800 reais e a margem seria muito maior. Outro erro muito comum que acontece, não tanto com empresas listadas em bolsa, mas com empresas de pessoas pequenas, pessoas microempreendedores, médios empreendedores, é achar que simplesmente aumentando o faturamento de vendas, ele vai conseguir lucrar mais. Só que muitas vezes você aumentando o seu faturamento, você tem mais prejuízo. Vamos entender o porquê que isso aqui acontece. Então vamos supor que eu consegui aumentar a minha receita de vendas, eu vendi mais, só que o meu custo por venda subiu também, às vezes eu tive que gastar mais com marketing, com vendas, e nesse cenário eu já tô com um prejuízo de 7.600, mesmo tendo vendido 250 mil reais. E aqui que muitos empreendedores se enganam, porque, vou vender 50 mil a mais, vou subir meu lucro aqui. Não necessariamente, às vezes o cara vende 300 mil reais, só que o custo para ele vender esses 50 mil reais a mais, não foi só 50 mil reais de custo de mercadoria, porque ele vai ter às vezes despesas maiores. Eu vou colocar justamente aqui, só pra gente entender, mas vamos supor que o custo vai de 200 para 270 para ele vender esse dinheiro a mais. Então ele vai ter mais prejuízo ainda, ó, colocar um menos aqui, mais prejuízo ainda, mesmo ele tendo vendido mais. Então é muito importante uma empresa, tanto a que você vai ter, que qualquer um vai ter, quanto as listadas em bolsa, entender exatamente o que está acontecendo com a demonstração de resultados, para saber o que está acontecendo com a empresa. Então aqui você consegue entender para onde está indo seu dinheiro, no caso se você tiver uma empresa, e você consegue entender também se a sua empresa, a empresa que você escolheu para investir na bolsa de valores, se ela também consegue fazer uma gestão muito boa do dinheiro dela. E para acessar esses relatórios, você pode entrar, por exemplo, no Google. Vamos supor que eu quero pegar o relatório da Engie. Eu vou simplesmente digitar Engie RI, que é Engie Relação com Investidores. Engie é uma empresa listada em bolsa, na Bolsa Brasileira. Posso clicar justamente aqui. E assim que carregar, a gente tem o menu aqui de investidores. E olha só que interessante, clicando aqui, já tem todas as abas de informação aqui para os investidores. Eu posso vir em informações financeiras e releases e apresentação de resultados aqui, ó. Clicando aqui já vai abrir uma aba com um monte de informação pra gente também. E descendo um pouquinho, a gente tem os resultados de vários trimestres da empresa aqui, terceiro trimestre de 2020, segundo trimestre de 2020. Eu posso baixar o PDF e normalmente a DRE fica lá no final, é só descer bastante aqui. Temos o balanço patrimonial, que é outra coisa, posso até fazer um vídeo aprofundado sobre isso, e temos também a demonstração de resultados consolidados. Então tá aqui, ó, receita operacional líquida, eles nem colocaram a bruta, ó, já foi direto para líquida. Custos operacionais, que é justamente o
CMV que a gente viu, o CPV, compra de energia, transação de mercado de energia, ó, tá tudo detalhado aqui, custo pessoal, com depreciação, ó, já vai entrando tudo aqui, ó, lucro bruto, receita, despesas operacionais, para de fato no final chegar no lucro líquido do exercício. Um pouquinho além, ele calcula também o lucro líquido por ação. É simplesmente pegar o lucro líquido total do exercício aqui e dividir pelo número de ações que a empresa tem listada em bolsa. E vai chegar num lucro aí de 60 centavos por ação nesse exercício do terceiro trimestre de 2020. E fuçando no site de RI, lá você consegue pegar do ano inteiro, tem uma cacetada de informação que você consegue pegar. Se você quer algo um pouco mais simplificado, você pode entrar em sites de análise também, como fundamentei.com. Aqui eu posso pegar, por exemplo, o Eng3, e olha só que interessante, aqui já vai ter um resumo da DRE, justamente aqui com receita líquida, lucro líquido, margem líquida, ROI, tem a dívida também. Então aqui tem mais consolidado, fica mais fácil de enxergar se a receita está crescendo, se o lucro está crescendo. Se você quer entender um pouquinho melhor essa análise que eu faço aqui, clica no link aqui em cima, porque é uma aula muito importante que inclusive eu dou também dentro do meu treinamento, dentro do Método Investindo com o Lucas. Não sei se no dia que você está assistindo as matrículas estão abertas. Vou deixar o link da lista de espera aqui embaixo na descrição, mas por enquanto você pode assistir o vídeo do card que eu deixei aqui em cima, que já vai clarear muito as suas ideias com relação a como que você olha para esses dados aqui, para você saber se tá bom, se tá ruim, se não tá, se tá bacana, se é uma empresa legal para você colocar na sua carteira. Bom, galera, então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, não esquece de mandar para aquele seu amigo que quer começar a aprender a investir agora. E é isso, Lucas aqui, aquele abraço, falou, até e bora ficar milionário.